Olá, seja bem-vindo ao Sincocast, o podcast do Sincomércio. E, como nós temos feito toda semana, sempre um tema relevante, fundamental para o dia a dia do comerciante, para aqueles que trabalham no comércio. E hoje, junto com o nosso presidente Valtteri Martinez, nós recebemos o engenheiro Fernando Teles e o engenheiro Paulo César para falar sobre um assunto relativamente novo para Mogi das Cruzes, que é a lei da inspeção predial. Uma lei aprovada em março de 2023 e que vem causando uma série de dúvidas e necessidades de aperfeiçoamento que impacta diretamente em toda a edificação comercial, seja comércio, indústria, e edificações domiciliares verticais ou de vários condomínios, vertical ou horizontal. Presidente Valtteri, bom, seja bem-vindo novamente. Obrigado. Vamos falar sobre um tema bastante complexo aqui hoje, inspeção predial. Queria agradecer ao Paulo, Fernando, os engenheiros, né, nos colocar à disposição para a gente tirar as dúvidas, né, que está gerando muitos conflitos nessa lei, no ponto de vista das responsabilidades, no meu ponto de vista e no que nós discutimos, inclusive na associação, né, dos engenheiros e arquitetos, que quando nós discutimos essa lei. Então, hoje nós temos muitas dúvidas e que vou pedir para que eles esclareçam um pouco mais sobre a responsabilidade desta lei de edificação. Vou deixar bem claro que o Sincomércio não é contra a lei, tá? Bem claro isso, como eu falei lá no dia da reunião, né, lá, porque nós estamos não gostando um pouco da redação sobre as responsabilidades, por isso nós estamos discutindo. Acho que é importante o comerciante ficar muito atento a essa lei enquanto tiver para alugar seu imóvel. Fernando, seja bem-vindo. Para você se apresentar, o Valtteri já fez um pouco das honras da casa aqui, você como engenheiro civil, representante da associação. Boa tarde a todos, sou o Fernando Teles, sou engenheiro civil, estou como diretor de esportes e serviço comunitário na Associação dos Engenheiros e Arquitetos, estou como conselheiro adjunto no novo Conselho de Habitação Social e Regularização Fundiária, trabalho como perito para o Fórum, tenho uma história também de trabalhar no metrô quase 10 anos, com manutenção elétrica, subestação, sinalização, que faz andar o trem sozinho. Então, vou trazer um pouco para vocês desse conhecimento também, que está amarrado a essa lei, que são as manutenções periódicas. Então, serviços que a gente costuma fazer e tem que fazer constante. O Valtteri sempre teve o lançamento da reunião dessa lei, foi feita na Associação dos Arquitetos e Engenheiros, que é o que a gente fala, e os pontos que tem para discussão aí. Engenheiro Paulo Sérgio, seja novamente bem-vindo aqui ao Sincocast. Nós já tivemos um Sincocast que falamos sobre segurança do trabalho e hoje agradecer novamente a sua presença para falar sobre a inspeção predial e toda essa complexidade. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Meu nome é Paulo César da Silva, sou responsável pelo Departamento de Engenharia do Sincomércio. Nós estamos desenvolvendo esse trabalho já há algum tempo e o Valtteri aceitou aí a nossa proposta e o desafio de criar um departamento no Sincomércio para auxiliar os donos de imóveis, as pessoas a entenderem essa lei. E nós criamos esse departamento de engenheiros associados, como já temos no Sincomércio outros departamentos jurídicos associados, porque é um trabalho bastante complexo e a gente não tem capacidade de fazer nada sozinho, né? E estamos aí trabalhando com o Fernando e com o Nelson Batalha, nessa nova empreitada aí de levar trazer as claras dessa lei, né? Como funciona, se tem multa ou se não tem multa, quem pode fazer, quais os trâmites legais junto à prefeitura, se tem que recolher RT ou não tem, qual a responsabilidade do engenheiro, qual a responsabilidade do síndico. Vamos pegar esse seu roteiro aí, vamos pegar exatamente o seu roteiro. Qual é o espírito dessa lei? Como você colocou, quer dizer, ela incide sobre quais imóveis? Né? Não sei se você quer começar, Paulo. Fernando. Então, estou até com a minha cola aqui da lei, aqui, né, a última revisão, que isso foi uma das alterações que essa lei sofreu. O último decreto é a terceira, para finalizar, que é o decreto de regulamentação. Multiresidenciais verticais seriam os prédios de uso industrial, institucional, educacional, públicas e privadas. Então, a prefeitura também vai ter que cuidar das edificações dela. Com minha história de
de manutenção, e acho que o intuito de tudo nessa parte de engenharia, segurança, principal. A gente vai ter muita gente que mora em prédios, tem que dividir responsabilidades, né? Por causa do convívio coletivo. Nós moramos no prédio, eu cuido, na minha parte você não cuida, como que fica? Então, o papel do síndico de cobrar, que é um dos principais, visto acidentes aí, que até ontem na TV que a gente estava comentando aqui, de Praia Grande, de efeitos que sofrem nas construções. A gente acha que elas são eternas, né? É de eterno, mas não é. Se não tiver uma manutenção preventiva, você não está atento a isso, né? As patologias que podem se desenvolver, é como se fosse uma pessoa desenvolvendo doença. Você tem que tratar. Se não tratar, ela cai por terra esse tempo que a gente espera dela, né? Fernando, pontuando isso, é uma obrigatoriedade. Sim. Né? Então, não é no acaso. Hoje, é uma obrigatoriedade junto à Prefeitura de Mogi das Cruzes a gente fazer esse trabalho, entregar para a Prefeitura. Tá, então, a lei está prevendo que existe um prazo de inspeção, certo? De acordo com a vida útil da do construção. Imóvel, quer dizer, imóvel com... Ela inicia a partir dos 15 anos. A partir de 15 anos, eu vi aqui, se tiver mais de 50 anos ou mais, todo ano tem que ter o quê? É um relatório de inspeção assinado por um técnico? O que o proprietário, qual é a obrigação? Quer dizer, é uma vistoria ou é um relatório que tem que ser entregue? Quando você, aqui no tempo, essa lei ela trata que, conforme o tempo das edificações, elas ficam mais suscetíveis às patologias. Até por tempo, tecnologia, o que a norma contemplava na época ou não, que tipo de fio e tal. Então, construções a partir de 15 anos, a cada 5 anos, ela tem que apresentar um laudo de como está o check-up lá. Qual o check-up da construção? Se as coisas estão em ordem, se dá para aquele prédio funcionar, se ele precisa de reparo ou não. Então, ela segue essa ordem. E vai subir nesse tempo. Quanto mais velha, até chegar a 50 anos, que aí se torna anual. A cada ano tem que apresentar um relatório. O proprietário do imóvel tem que apresentar esse relatório para a prefeitura. Ele vai contratar um profissional, pela prova digital, esse profissional vai inserir esse laudo lá. Então, você me contratou para fazer essa inspeção. Eu vou te passar uma série de documentações previstas em normas da BNT, do IBAP, Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias, né? Então, eu vou pegar, se você faz manutenção nesse prédio, se você sofreu alguma intervenção, AVCB, o RIA, que elevador, que é bem complexo, parte elétrica, então tem relatórios anuais. Eu vou juntar toda essa documentação e vou fazer uma pré-análise de tudo. Depois eu vou até a construção, a edificação, e vou analisar ponto a ponto, com foto, o que precisa de intervenção, o que não precisa. E nisso, eu vou fazer a concepção de um laudo. Com foto, o que você precisa, qual que é o grau, o risco, está prestes, tem que arrumar qual o tempo, qual o grau de risco para quem está utilizando, se a construção ela está atingindo para que ela foi desenvolvida, o objetivo dela, né, funcional. Então, isso vai ser sintetizado num laudo. Esse laudo, pela prova digital, eu vou inserir ele lá e vou responder alguns quesitos. Parte elétrica, dá para utilizar? Precisa de reparo ou não? Então, você não... Com isso, a prefeitura vai dar 90 dias para reparo para você. Reforçando o que o Fernando está dizendo, né? Alguns tópicos, eles são mandatórios nesse relatório. De estrutural, fundações elétrica, hidráulica e de incêndio. Tem um roteiro mínimo que... para ser desenvolvido. E isso não pode ser muito banalizado, né? Não pode ser banalizado isso, né? Porque as edificações elas sofrem constantemente as solicitações mecânicas, físicas, etc. Então a gente vai pegar o as-built do prédio, né? Os desenhos do prédio e vai lá olhar se aquilo lá está condizente com a realidade. E que começa aquele primeiro problema se foi construído o que estava no projeto. Exato. Por mais óbvio que pareça, isso nem sempre acontece. Na verdade, a maioria das construções, principalmente pelo tempo, se for pegar, nem se fazia, ou não tem, não existe mais. Isso é algo rotineiro de se encontrar em campo.
E aí a parte profissional. Exatamente. Deixa eu fazer uma pergunta antes de você responder sobre esse ponto. No artigo 3º, e vocês dois falaram uma coisa muito importante nesse início de conversa, que tem que ter toda a documentação do imóvel, você tem que ter todas, né, os laudos. No mínimo, o habite. O habite. É lógico, o mínimo o prédio funcionar, né? E aqui na lei, no artigo 3º, ele fala que o locatário fica também como responsável, mas ele é responsável se acontecer uma coisa. Nessa lei ele fala da responsabilidade, até quando vai a responsabilidade do locatário. Eu loquei o imóvel seu, você tem um prédio comercial, eu sou locador, até quando vai minha responsável? Eu entrei nesse assunto com um advogado, né? A parte jurídica para engenheiro é mais difícil um pouquinho. Então, em verdade, a palavra correta seria corresponsável. Porque você está colocando debaixo, né, do teu teto, mesmo você alugando, vidas. Então, você deve pedir isso para o proprietário. Perfeito. Então, Mas a responsabilidade é tudo. Porque, veja, quem aluga o imóvel, quer dizer, quem é responsável pela estrutura daquele imóvel é o dono do imóvel. Concordo, né? E é no nome dele que está o registro na prefeitura. Certo? Quem aluga, parte do pressuposto, ele deveria exigir que essa documentação seja apresentada, senão ele é vítima. Né? Quer dizer, o dono do imóvel vai ter que cumprir a lei e apresentar isso tudo, salvo, como bem colocou o próprio Nelson, que está aqui no nosso bastidor hoje, a não ser que tenha um contrato que o locador assuma a responsabilidade de pagar o serviço, que aí é um acordo entre dono e locador e locatário, quem é dono e quem está alugando. Então, ia chegar nessa ponta agora. Então, se eu estou alugando um imóvel seu, eu vou ter que ter essa documentação em mão, porque nós estamos falando do contrato futuro, mas o contrato passado, antes dessa lei ser decretada, sempre que ela está em vigor, regulamentada e está em vigor, né, os contratos antigos não têm isso. E aí, como está escrito na lei, eu entendo, até meu advogado está conversando com a parte jurídica do Sincomércio, entende que aí cabe também a responsabilidade, como está aqui, tá? Não estou falando isso, quem está falando é, no meu ponto de entendimento, que o locador, né, o cara que locou aquele imóvel, ele está como responsável. E a nossa discussão e a nossa negociação é para que isso seja mudado, igual você acabou de falar. Co-responsável é uma coisa, responsável é outra. Mesmo co já é complicado. Eu defenderia contra, porque tem que estar em contrato. Tem que estar no contrato. O que poderia, talvez, é que colocar uma obrigação para o dono do imóvel apresentar a documentação. A gente tem papéis diferentes. Vamos colocar aqui. Primeiro da lei está pedindo o quê? Quem é que tem que solicitar esse laudo? Ela aqui, ela está colocando, eu imagino que quem fez a lei tentou abranger o máximo possível, eu não vou errar, não vou pecar, eu pego por excesso, mas eu não deixo ninguém de fora. Então, essa pessoa responsável, síndico, pela edificação, ela precisa contratar alguém para fazer esse laudo profissional. Então, a lei já está resguardando nessa parte. Aí cabe a discussão pessoas que vão. Eu, comerciante, praticamente são prédios comerciais que vão ser mais afetados. Sim. Então, assim, eu estou locando, eu vou assumir uma responsabilidade que não é minha, porque eu não sou dono do imóvel. Se o prédio foi uma estrutura mal feita, uma elétrica mal feita, eu vou ter que assumir essa responsabilidade. Então, eu acho que a lei, tudo bem, está com excesso, concordo, mas nós temos que ter cuidado, porque o comerciante não aguenta mais ficar pagando conta dos outros. Nós temos que parar com isso. Ele é vítima. Ele é vítima. Aí não é responsável, ele é vítima. Ele é vítima de um mal olhar da engenharia. Tem sim. O meu olhar, quem vai fazer é mais uma discussão de contrato, igual coisas que não existiam. Sim. Quem faz a lei, eu acredito que tem que abranger a parte de segurança mesmo. Parte de segurança. Sim. Essa lei visa a segurança, que eu tenho medo dela virar uma mera burocracia. Isso. Que é o que a gente estava conversando. Se não exigir um bom laudo, um laudo de qualidade, vira burocracia e cai por terra. Então, nesse primeiro ponto. Outra, ela colocando o nome de todo mundo, ela está garantindo que todo mundo, em tese, está ciente que tem que fazer esse laudo que vai ser responsável. Um caso hipotético aqui, de síndico.
Se o síndico é responsável Sim, pelo prédio. mas síndico é. Se ele assume essa se ele responsabilidade. não passa, vamos supor, tem normas de manutenção preventiva que você tem que fazer. Se o síndico não faz essa manutenção preventiva e ele não leva para votação em assembleia, ele se torna responsável. Entendi. Pode responder legalmente por isso. Uma impermeabilização de fachada, caiu uma fachada que precisava de manutenção preventiva, ele não fez, fingiu que não viu ou que não sabia, ele vai responder por isso. Então, se pegar nesse intuito... Mas daí nós estamos falando que o síndico, ele é contratado por os donos do imóvel, que são vários, que contrata um para ter essa responsabilidade. Agora, eu, como loquei um imóvel, eu não posso assumir essa responsabilidade. Eu posso, sim, assumir uma responsabilidade de cuidar da vistoria, cobrar ele da vistoria. Mas se você, no meu entendimento jurídico, se você vê pela lei, vai acabar sobrando para o comerciante. O cara vai dar risada, o comerciante vai pagar essa conta. E o dono de imóvel vai fazer pagar essa conta. Não, mas vou piorar essa discussão. Se eu colocar lá que a parte elétrica não atende, se tem alguma falha, quem que vai arrumar? Então isso que eu tô falando, vai sobrar para o comerciante. Para o comerciante que serve. Não vai funcionar. Esse trabalho ele é multifacetado, na verdade, né? Porque a gente está falando de diversas engenharias dentro da mesma inspeção, né, Fernando? Sim. Então, por exemplo, final de semana agora, né? Choveu ontem, né? Bastante em Mogi. O prédio perto do Sincomércio. Voou uma telha lá, grande, porque está sem fazer manutenção há muitos anos. Essa telha caiu no nosso telhado do Sincomércio e furou. Nossa telha está furada, vamos ter que reparar. Então, eu acho assim que o mérito da lei, ele é muito bom. Né? Eu concordo com o Fernando 100%. Nós, né, engenheiros técnicos, nós olhamos ao mérito da lei. Sim. Trazer essa segurança para Mogi é fundamental. A gente está com muito prédio na cidade abandonado em termos de manutenção. Não pode continuar assim. Não, eu concordo. A lei, eu só aprovo a lei. E no dia da reunião, eu fui um dos que defendia a lei. Porque quando você aluga e você tem um comércio seguro, para você trazer seu consumidor e provar isso, nossa, é o melhor dos mundos para o comerciante. Que eu sei que o prédio não vai cair na minha cabeça, como aconteceu alguns shoppings aqui, até no shopping da cidade, caiu o Osasco, caiu o shopping. Então, assim, que eu tenho uma segurança que o imóvel que eu estou locando, ele é seguro, perfeito. Mas como a lei começa agora, ela tiver ter alguns mecanismos de proteção para o que eu que sou locador. E aqui eu não vejo esses organismos de proteção a ele, como acabamos de discutir. Veja bem agora o papel das imobiliárias. Né? Sim. O grau de responsabilidade que deve ter ao alocar um imóvel. E o próprio comerciante, quando for alocar, preste atenção nisso. Você vai alocar um imóvel, verifique se tem essa documentação. Porque não loque se não tiver. Senão você vai ter que pagar essa conta por enquanto. Então, comércio nós estamos ganhando muito bem, né? Para ficar pagando conta dos outros. Agora, quanto custa esse laudo? Quer dizer, duas perguntas. Né? Quais são os profissionais que podem fazer? Só um engenheiro civil? É um arquiteto? Que profissionais podem emitir esse laudo? Porque envolve elétrica, envolve várias capacidades aí. Quanto vai custar, em média, um laudo desse? Esse laudo, o Fernando vai falar melhor, mas esse laudo ele tem que ser feito por empresas que têm registro no CREA. Não pode ser um profissional, não pode. Um engenheiro sozinho não pode fazer? Peraí, desculpa. Assim, a lei já foi até redigida por causa disso, que tinha um erro lá que era quando separou os conselhos, que eram juntos, Sim. CAL e CREA, então era RT para todos. Aí quando separou esse conselho, quando se tornou o CAL e CREA, então virou ART e RRT. Resumidamente, a mesma coisa para contemplar a lei. Na lei diz que são tanto arquiteto quanto engenheiro. Igual você falou há pouco, que ela é multifacetada. Qual engenheiro? Então, só civil? Isso pode ser um trabalho multifacetado. Então, vai depender do que eu posso assinar. Eu sou um engenheiro civil. Até certa quantidade de kVA, de kilovolt, eu posso assinar e ser responsável. Um arquiteto, depende de qual que é a formação dele, quanto que ele pode assinar. Se é uma unidade que consome muito, um prédio, uma fábrica, eu vou precisar de um engenheiro eletricista. Tá. Agora, eu tenho complexidade mecânica, tubulação de gás, eu vou precisar de um relatório de um engenheiro mecânico.
E isso vai incidir também no preço. Claro. Qual a complexidade dessa construção? Qual o tamanho dela? Quantidade de equipamento? Você chega a ter um monte de elevador. Eu vou ter que analisar a documentação de cada elevador, fazer uma inspeção de como está a situação de todos esses equipamentos. Aí eu vou ter bomba de aquecimento, enfim. O que eu tiver de equipamento, eu vou ter que dar uma garantia daquilo ali. E aí, dependendo da quantidade ou a complexidade desse equipamento, vai ter que ter um responsável para aquilo, para assinar. Quer dizer, o preço vai depender do tamanho e da complexidade do imóvel. Do imóvel. Assim, mas a gente pode, pelo menos, ter uma ideia qual o Imóvel mínimo do mínimo. mínimo. Um comércio, né, que é um galpão de um comércio, sei lá, vamos pegar. Uma loja, vai. Uma loja de 100 de metros roupa, quadrados. 100 metros. 50, 100 metros. Que é uma loja, não tem. Mas depende, se ela tiver essa loja está dentro de um prédio. Então, esse prédio está fazendo a manutenção dele? Não está? Qual que é? Eu vou ter que olhar o prédio inteiro? Quem que vai ser intimado? Não, exemplo mais Não, simples. assim. Uma loja de rua. Mas uma certo? loja de roupa comum, vai. Não, só para simplificar, uma loja de rua, 100 metros quadrados, para dar um número, fazer cálculo fácil, né? Então, se fosse Que não tem trabalhar, elevador, né? se É fosse trabalhar nada, por planilha, bom, pelo IBAP, seriam 5.490, se eu não me engano, ou 5.940. Que está R$540 a hora técnica, 5.940 seria o menor valor atribuído a um laudo. Isso pela tabela do IBAP. Porém, a gente sabe que a realidade do mercado vai comportar isso dessa forma, vai ficar a critério de negociação. Isso aí vai depender da mão de obra. E é isso que eu vou até falar. Tomem cuidado com o profissional que vocês vão contratar, porque vai assumir a responsabilidade 2 vezes. A prefeitura, querendo ou não, ela não tem tanto braço para fazer fiscalização, essa lei vem e respalda ela. Então, cada profissional liberal que assinar um laudo, você que assinar laudo, você está assumindo a responsabilidade da construção, que a construção está no estado para utilizar. Mas isso de fato é o certo. Não, que é o papel. Só que você põe o valor lá embaixo para você atender em tempo. Nós trabalhamos atendendo clientes e a gente vê. O cara fecha o contrato com o menor valor, ele põe o prazo lá de 10 dias. A gente sabe que não vai atender. Para você fazer um serviço de qualidade, é igual eu estou falando, você tem que analisar uma série de documentações prévias, sentar no escritório, ler tudo, confrontar com norma, que ninguém sabe norma de cabeça, assim, todas as normas, são muitas normas. Então, você confronta todas essas informações, vai para campo, observa tudo, tira foto, tem que voltar mais de um dia. Entrevista. Sim, se tem outros profissionais que você vai ter que, então, engenheiro eletricista no outro dia, volta para o escritório, sintetiza tudo, aí eu entrego lá para você e falo que eu vou entregar esse laudo em 3 dias, 4 dias, meu valor lá embaixo. Como que ele vai cobrar um valor coerente com o trabalho? Fica como responsável, igual aconteceu no Boate Kiss lá, né, que pegou fogo lá. Quem assinou foi preso. Assinou? Assinou, tá dando. Então, só para... Acho que o Sincomércio, ele estudou bastante essa lei, né? Qual é o número da lei? Porque a gente está falando dela sem dar o nome da criança. Não, do último decreto, Não, antes tem uma lei, tá, né? Que é ela foi renovada. A última lei que saiu foi a 7.840. De que ano? De 27 de setembro de 22. É 22. Ela foi a revisão dessa... Mas está no site da prefeitura. Não, exatamente para poder localizar. Se você colocar a lei 7658... De 29 de janeiro de de 21. 29 de janeiro. Depois ela foi revisada em setembro, né? E o decreto de regulamentação, 31 de março. Então, qual que é eu sou leigo, eu quero saber qual lei que eu pego para ler, onde eu arrumo essa lei e como que eu consigo pegar ela no site da prefeitura, lá no Sincomércio, como que eu faço? No site da prefeitura tem lá. O Sincomércio também fez uma cartilha para facilitar, a gente colocou numa linguagem mais fácil, pode baixar também, não tem custo. Eu vou pedir para você mandar para a gente, colocar Isso, aqui na descrição do nosso podcast, vai estar o link para baixar a cartilha e para acessar o site do Sincomércio. Dentro do site do Sincomércio tem a área de engenheiros associados, onde está o Fernando, o Rafael Marcos como engenheiro eletricista, eu como engenheiro mecânico. Tem todo o time lá para dar esse suporte. E a lei está lá. Mas as consequências de você não ter essa inspeção.
quais são as consequências hoje com essa lei para o comerciante? As consequências, primeiro, é o risco, né, Fernando? Sim. Tá lá. Cai na cabeça do cara a loja dele. Né? Perder vidas ou causar grandes acidentes. A segunda consequência são as multas, né? Nós estamos falando que, após, né, essa notificação, nós estamos falando que a prefeitura ela começa a multar com 230,35 UFMs, que dá mais ou menos R$6.000 hoje. Agora, a minha pergunta, que é para... Eu estou batendo na parte do comerciante, vamos deixar bem claro. Eu não estou negligenciando a segurança, pelo amor de Deus. Mas para quem que vai a multa? A prefeitura. Para quem que ela emite a multa? Pro Dono do imóvel. Ou pro locador? Ou para o locador? Pro dono do imóvel. Isso eu tinha essa dúvida. Bom, então ótimo. Pelo menos eu estou um pouquinho mais tranquilo. Mas o CPF pelo menos eu estou um pouquinho mais tranquilo. Mas pelo número, dá mais ou menos a multa. É mais Mas ou quanto menos dá essa multa? O valor do laudo mínimo do mínimo, né? Isso, só que aí tem o tempo também. Claro, né? Se ele claro, entregar, claro, essa claro. multa vai... E ela é progressiva, né? Primeiro mês, uns 5.785, no segundo ela dobra, e triplica e vai embora. Então, olha aí o cuidado que tem que ter com o imóvel, porque, né? Sim. Imagine em um ano... Mas pode ser... A prefeitura pode até... como fala? Imóvel. Pode, vai para a dívida ativa. Vai para ou não, fechar o imóvel. Como, Sim. Pode? Se o profissional não tiver o colocar que laudo? não tá em conta, não, a questão não é nem o laudo. Os itens que ele colocou aqui, que posicionou, a gente precisa, se eu, como profissional, colocar lá que não atende esses itens, tem que fechar. Tá. Esse prédio não pode funcionar. Eu tô com a minha loja aberta. Se eu não tiver inspeção, estou dando um exemplo, não tiver inspeção, não tiver essa segurança trazida pela prefeitura, a prefeitura pode ir lá e lacrar a minha loja? Pode. Vamos lá. A lei está em vigor, ela tem um prazo de carência de implantação. Então, como é que é isso? Quando teve o evento na associação, né, que eles apresentaram o Cláudio, sim, ele pegou lá e informou que essa cobrança, a forma que a prefeitura ia começar a cobrar seria gradual. Então, não ia chegar já amanhã me entregue. Então, o que a gente tem conhecimento do mercado é que está sendo comunicado os prédios, né, as construções multiresidenciais, né, verticais. De comércio, não sei. Não, ainda não tivemos muita Mas notificação. a lei não dá um prazo de implantação. Não, ela não está falando. Ou seja, teoricamente, ela está valendo. Tá valendo. Ela está em vigor, está valendo. Como que eles explicaram, como é algo novo, eles querem ir progressivo. Não querem... Então, eles estão indo assim, na cobrança da lei, eles estão mais devagar. Mas nada que a gente falava muito no E-Social, lembra? Não é porque não está cobrando que não está valendo a lei. A lei está valendo. Mas eu acho que falta um trabalho, fazer meia-culpa, né? Falta um trabalho da prefeitura, né? Lista os imóveis com 50 anos, com 40 anos, e começa a soltar isso, um cronograma decente. Sim. Mas você sabe como funciona. Por isso que a gente está fazendo esses laudos, para que a gente consiga levar para a maior segurança possível o comerciante, para que ele não tenha um acerto melhor na sua decisão, também. Se programar. Porque assim, eu também tenho muitos comerciantes que são donos dos seus imóveis. Eles têm que estar já atento a essa situação e não fazer muita burrada, porque nem sempre o barato sai o melhor ponto. Então, analise com quem você está fazendo, procure engenheiros que estão registrados no CREA, procure as ações e verifique a situação das entregas dessa informação para que você não corra risco. Uma dica também que tem o acervo, né? Pede para esse profissional te apresentar laudos que ele já executou, um acervo técnico, uma RT assinada do trabalho que ele executou também. Querendo ou não, todo trabalho que ele faz, ele precisa registrar no conselho, ele tem uma carta de apresentação para você. Ó, realizei alguns... Um currículo... Isso, até para essa questão de saber quem que você está contratando ou não. Para ter uma responsabilidade disso, para que a gente não leve aí, né, os erros e acaba até prejudicando. O cara pode ser responder, o engenheiro, mas o proprietário responde junto, sempre. Então, cuidado. Quantos prédios ociosos? Essas dicas do Fernando é o que a gente precisava ter falado aqui. Buscar parceiros sérios, empresas com registro nos órgãos governamentais. Qualquer um hoje pode sair da faculdade e fazer laudo. Sim. Poxa vida, né? Alguma falta de critério tem nisso. Né? Então, estou falando de novo, o Fernando falando, tem a CAT lá, do acervo técnico. Pede o acervo técnico para a empresa. Aí você está contratando os serviços corretamente. Está comprando gato e levando gato. Não leva. Não leva. Não é verdade.
Esse é o não posso me enganar. nosso medo, né? Porque emitir RT no site, você está me falando, né, Fernando? Que tem cara vendendo RT por R$20. Isso tem, Olha que absurdo. Não, o pessoal costuma vender R$200. São funcionários que aparecem no além, né? Pessoas que vendem na internet, o conselho faz uma fiscalização, mas quem que vai matar isso de vez? E como você impede isso? É complicado. Pensar sempre né? na segurança. Não é o papel, a burocracia. Pensar na segurança dá certo. Porque se não é papel, é fácil. Segurança é uma só. Você já está tendo um custo, você vai ter que fazer. Então, por que você não ter o benefício de fazer isso? Agora, o Paulo colocou uma questão muito interessante, que é esse cronograma de fiscalização, né? Que deveria começar dos prédios mais antigos para os mais novos, né? Porque onde, teoricamente, se não houve falha de construção, certo? Onde teoricamente vai ter mais problemas. Situação mais degradada, vamos dizer assim. Pelo tempo. Pelo menos pelo tempo. No mínimo pela ação do tempo. Isso, a prefeitura vai fazer isso ou nem pensou nisso ainda? Não sei te precisar, porque a informação que eu tenho que foi da reunião vamos gradualmente comunicando. E o que foram pedindo para nós solicitando de orçamento, teve prédio das mais variadas idades. Então, eu não consigo te afirmar qual foi. Eu sei que os prédios foram comunicados. Pelo menos prédio foi procurado orçamento conosco, alguns profissionais trabalham conosco. Mas pensando nesse aspecto, é até bom para o comerciante, porque você vê, tá, aluguel tá caro, tá tudo caro. Quando você começar a cobrar essas informações, essa pessoa não vai locar mais o imóvel. Ele vai ficar com o imóvel parado. E a prefeitura podia também já pensar uma solução para que a gente já cobrasse essas pessoas. É uma solução que eu estou pedindo para a Câmara de Vereadores, tá? Como sindicato. Que esses prédios que estão ociosos na cidade sejam mais cobrados para que eles tenham manutenção em dia. Porque estão muitos prédios abandonados no centro, que assusta, e acaba degradando a imagem do comércio. E com essa inspeção, eu vejo uma solução para que a gente faça. Mas ainda eu continuo falando, tem que ser com o proprietário, não com o locador. Mas você não vai estar criando veja, eu vou separar minha pergunta em dois Sim. pontos. A questão da segurança é indiscutível. Sim. É um bem maior. Que vale a vida. Se tiver um incêndio, caiu o teto na cabeça, seja o que for, claro. É irreparável. Sim. Por outro lado, se criou um novo custo no Mogi. Sim. Só que é um custo que a gente aumentou falou. Um custo aí e não tem uma estratégia de implantação dessa lei. Né? Porque a lei tem sentido. Agora, falta uma estratégia de fiscalização e de adequação da realidade. Né? Quer dizer, eu não sei quantos prédios nós temos com essas características com mais de 50 anos. Né? Mas teria que pegar esses a maioria prédios, do centro, a maioria. Né? Sim, mas criar, inclusive, uma forma de viabilizar isso, né? Para fazer uma campanha, porque senão, de duas uma, ou vira uma lei morta que não é aplicada, ou vira um impedimento de criar um ciclo vicioso para poder colocar as coisas no lugar. Sim, é isso que era o nosso medo. Já tem uma diferença essa lei tem projeto para ela virar federal, virar uma lei mesmo federal, e ela existe em vários outros municípios, igual que em Mogi existia desde 21. Qual que é a diferença? A regulamentação. A partir do momento que ela é regulamentada, ela tem que funcionar. E essa é a diferença com os outros municípios. Você vai ver em vários municípios que tem, mas ela não funciona porque ela não foi regulamentada. Você não tem multa, você não tem nada. A multa. Mogi, desde 31 de março, tem essa multa. Então, a tendência é que seja cobrado mesmo. Por exemplo, 2 semanas atrás, Walter Lee e eu vivemos uma experiência do nosso vizinho do comércio que eles subiram fazer manutenção lá e derrubaram parte do nosso telhado e forro. E aí, você teve que cair um tijolo, podia caber na cabeça de alguém. Podia ter machucado ou matado. Claro. E a gente foi lá, mas cadê o profissional responsável? Ah, não tem. Mas se estou fazendo uma obra sem uma RT? Assim, não, porque com o engenheiro fica caro. Quer dizer, o cara vai fazer a manutenção no prédio dele, mal feito, por sinal. Danifica o prédio do terceiro. E você, como vai perguntar para o cara, mas quem é o responsável por isso? Está errado esse reparo. Ele fala, não, não tem RT, e porque a dona falou que o engenheiro sai caro. Então, precisa sair fora disso. Né? Eu acho que isso aí já é comportamental. É um trabalho que tem que fazer para instruir esse dono de imóvel
esse proprietário, que ele deixa as manutenções em dias para que se vai subir um pouco o aluguel ou não, vai ser um aspecto do mercado de venda, do mercado, não adianta. Você não vai conseguir alugar um prédio por R$50 mil num lugar que não tenha gente. Onde você tem uma rua, fluxo de pessoas que tenha comércio, vai ser caro o aluguel, e o comerciante sabe disso. O que a gente está batendo isso, que essa lei, se for implantada, como vocês falaram, vai ser até benéfico no final das contas, desde que o comerciante não fique responsável se ele não for proprietário do imóvel, pelo pagamento das contas. Mas você já me deixou mais aliviado. Vou colocar aqui que seria um primeiro impacto. Sim. A primeira, ninguém faz. Então, a partir do momento que fizer a primeira, a tendência é que você regularize tudo. Então, a segunda vez que você for fazer... Isso é muito mais barato, né? Sim, porque aí o valor cobrado é o quê? A complexidade do trabalho. Eu já tenho um laudo prévio, já teve uma análise de documentos, já teve correção das patologias. É só apresentar. Na segunda, vai ser muito mais simples. Então, o valor vai cair para esse laudo. É isso, né? Que eu ia então, fazer essa eu concordo. Vai lá, Paulo. Inclusive, eu acho que... Eu acho, tá? Estou inferindo realmente. Eu acho que o seguro de um prédio desse, ele deve aumentar ou subir, com base no relatório. Se está tudo certo, porque passando uma garantia. Você consegue abaixar o custo do seguro, reduzir o custo do seguro. Não, essa questão do custo do seguro é uma sacada perfeita, que teoricamente tem que baixar, né? Mas o que me parece, aí você me corrija, é que essa lei deveria entrar num contexto mais amplo. Sim. Né? Porque você vai aumentar o custo de manutenção do imóvel, né? Que é um custo da segurança. Não, sim, mas aí não tem como escapar. Sim, vai ter que aumentar. No início vai aumentar. Né? Agora, o que está faltando? Você ter um projeto de revitalização. Vamos pegar a área central? Sim. Porque um imóvel fechado custa caro. Sim, certo? muito caro. Porque o IPTU continua a ser cobrado e o relatório vai ter que ser feito de qualquer forma, certo? Passado o prazo, seja o imóvel esteja em uso ou esteja parado, o relatório no seu período de fazer terá que ser feito a cada 2 anos, 5 anos, seja o tempo que for. Agora, falta, como a gente tem visto em outras cidades, um plano de revitalização do centro da cidade para ser um polo novamente de atração das pessoas, porque aí do couro sai a correia. Certo? Se a loja está vendendo, ela paga sem problema nenhum o engenheiro, o aluguel, ao imposto. Agora, aqui não dá, é um centro cada vez deteriorado, não tem ninguém, só cobrando imposto. Só cobrando imposto ou novas taxas. Sim. Falta uma visão mais ampla de gestão da cidade, onde essa lei se encaixa. É isso que nós estamos batendo forte. Por isso que até nós já fizemos um manifesto que a gente vai entregar para todos os candidatos a vereadores e prefeitos. Um é esse ponto, já que eu tenho que estar com o meu imóvel em dia, eu tenho que levar todas essas soluções, eu tenho que pagar um monte de impostos, eu tenho que pagar tudo isso para que eu consiga manter minha loja aberta, eu tenho que ter benefício em troca. Eu já não paguei você, a prefeitura, eu preciso ter meus benefícios. E um desses benefícios é a revitalização, não só do centro, mas alguns pontos comerciais que a gente está discutindo, porque hoje Mogi é uma coisa, mas o centro histórico de Mogi é fundamental para o comércio, porque ele é histórico, como já disse. Então, ali você traz toda a história do comércio da cidade, que é uma cidade de 450 anos, é um centro histórico, com bastante informações, que a gente tem que aproveitar isso, que vai refletir nos outros comércios de bairros. Então, a nossa briga é muito forte agora é a revitalização da área central, mas com tudo isso mesmo, com segurança. Então, para que o proprietário se sinta confortável a pagar, ele também tem que ter os benefícios para que o comerciante consiga aportar com esses valores e transformar isso, né, nas vendas dos seus produtos e acabar arrecadando. Porque a gente vai falar, o centro está ótimo, você pode ir que a loja não vai cair na sua cabeça, você tem calçada, você tem um monte de atração na área central, você atrai o público. Então, é essa a nossa preocupação para esse ano. Inclusive, quem for candidato e procurar o Sim Comércio, ele vai receber essa cartinha e comerciante fica atento a esses candidatos, porque se ele assinar o composto com a gente, nós vamos discutir, vamos lutar para que aquilo que nós pedimos tenha resultado no passado. E a gente vai fazer a comparativo. A gente já está fechando da gestão, inclusive a gestão da prefeitura e a gestão da Câmara Municipal sobre o que foi assinado comigo há 4 anos atrás.
com a entidade de comércio, se eles cumpriram ou não e o que ficou pendente para que a gente discuta com esses novos candidatos. Então, eu concordo, desde que seja usado inteligentemente para que a gente tenha uma cidade segura e transformar isso não em custo, mas em benefício. Eu queria deixar 2 dicas bem rápidas. Para o usuário, vai entrar numa loja do edifício, olha lá se tem a certificação. Isso. Como tem uma VCB ali, tem que colocar do lado. Vou dar um trabalho para você. Selo de que o prédio está seguro pelo Sincomércio. Se vira. Isso, 1. E 2, a prefeitura podia deixar de maneira mais clara para a gente poder trabalhar os cronogramas. Sim. Porque os edifícios residenciais, os prédios, receberam carta da prefeitura, né, através das administradoras. Mas a gente está meio cego nisso, junto ao restante. Nós não conseguimos dar uma explicação para o comércio e para a indústria de quando começa isso, se está valendo, se tem multa ou não tem multa. Entendeu? Para concluir, que nós já temos o nosso tempo, tempo. Quem nos assistiu falou, bom, e agora, o que eu faço? Procura o Sincomércio, procura a Associação de Engenheiros. Qual o caminho aí de solução? Esse caminho está no site do Sincomércio, está na página principal, chama Engenheiros Associados, né? Isso dá um link direto com o Fernando, dá um link direto com a gente lá do Sincomércio, e para tirar essas dúvidas todas. A cartilha está disponível, pode baixar, e a gente está aqui para dirimir e poder ajudar a tirar todas as dúvidas. Acho que a gente não souber, a gente vai atrás também. Nós não sabemos de um monte de coisa. Porque assim, a gente parece que não, mas o comércio sempre é o mais afetado, porque tudo que é custo gera despesa, o lojista acaba aumentando o valor do produto. Então, a gente tem que ter muito cuidado, desde que não se deixe a segurança degenerar, que a gente quer trabalhar nesse ponto, e com responsabilidade. Por isso que eu pedi, quando o Paulo, conversei com o Batalha, conversei com o Fernando, quando a gente começou a discutir isso, que a gente levasse um projeto, mesmo com o pessoal que não tem caráter, porque para mim é uma pessoa que faça isso, não tem caráter, mas nós fazemos nossa parte em levar a segurança do jeito que ela tem que ser feita. Fernando, com as suas conclusões? Todas as normas técnicas, elas estão passando por alterações, bombeiro também, e com os acidentes que acontecem, com tudo conhecimento que a gente vai agregando com o tempo, experiências que a gente passa, elas vão andando. A tendência é que tudo caminhe para o lado de segurança, cada vez um ambiente mais seguro. Isso é algo que é inevitável. Então, como engenheiro, eu fico feliz com a lei, ela vai no sentido de segurança, tem os pontos, a gente tem que discutir mesmo, Sim, claro. É saudável esse debate de quem é responsável ou não, porque vai ter um custo e vai ter que ser. Procurem profissionais que façam esse trabalho, que saibam o que estão fazendo, para não jogar o dinheiro fora, para você ter o retorno. Porque aí você vai ter a certeza que seu prédio está seguro. Você vai ter que fazer intervenções. Então, o custo já vai ter que ter. Então, que esse custo te traga um retorno, para você ter um prédio e construções cada vez mais seguras. Posso falar do campeonato? Deve, rapidinho. Essa gestão, eu estou como diretor de esporte e serviços comunitários. Vai sair ainda nas mídias, né, a programação. Dia 1º de junho desse ano, o campeonato de Strong, a parceria da Associação dos Engenheiros com a SFAL, que faz a competição de Strong, o Glauco e a Lintz, parceiro, compraram essa ideia minha. Todo o dinheiro arrecadado vai para doação. Nós vamos fazer camisetas para vender patrocínio, tudo arrecadado vai para doação. A entrada é para ser 1 quilo de alimento que vai para o fundo social. Dia 1º de junho, um evento que a gente está programando para o dia todo, aberto dentro da associação. Então, a competição vai acontecer lá, é para a família toda. Estou vendo para colocar food trucks, para passar o dia lá mesmo. Não vai pagar para entrar, é só o quilo de alimento que vai para doação. Quanto ao Sincomércio, essa ideia que nós vamos divulgar também. Com certeza nós disso. Somos fãs dessa parte social também. Não, obrigado. E obrigado pelo convite. Obrigado. Eu que agradeço. Por participar aqui. Presidente Valtteri. A consideração foi aquilo que eu falei anteriormente. Comerciante, fique inteligente, fique esperto. Deixa a sua loja com toda a documentação para você não ficar pagando multa ou sobrar multa para você, ou pior, né? Isso aí cai na sua loja, você perder seus produtos, como nós vimos acontecer, lojas que pegaram fogo. Então,
tomem muito cuidado, segue a regra, já que a regra está aí, vamos seguir a regra e conte com o Sicomércio. O Sicomércio está lá para te orientar e dar todas as dicas de segurança para que você tenha a sua loja por muitos e muitos anos. Passar para o engenheiro Paulo César para suas considerações finais. As considerações finais, assim, ponto de vista de lei, né, traz benefício para a cidade, para a sociedade. Nós nos antecipamos e corremos junto com essa lei, né? Participamos desse processo todo. Estamos aí num grupo forte de engenheiros associados para fazer esse trabalho, de elétrica, mecânica, civil. Se tem dúvida técnica, procure o Sicomércio. Pode riscar os valores, pode trazer para a gente. Nós fazemos as comparações para você comprar gato e receber gato, não receber leve, né? O acervo técnico é gigante do escritório Batalha, da Rumax, a parte de direito legal do Sicomércio, está tudo pronto para receber e para dar ajuda. Obrigado a você que nos acompanhou. Obrigado a você que nos acompanhou aqui no Sicocast. Mais um episódio, sempre procurando trazer informações úteis, importantes para o comerciante aqui do Alto Tietê. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.